Olá, queridos amigos do nosso podcast O Novo Jurídico. Eu sou a Luísa, como todos vocês já sabem, e hoje nós temos uma convidada que vem de uma ilha paradisíaca, mas que também é um polo do empreendedorismo. Diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, estamos hoje com uma advogada de empresas de tecnologia e inovação, além de mentora e conselheira de startups. Ela vai dar lições valiosas para quem deseja empreender e unificar a visão do direito com o mundo empresarial. Vocês não estão entendendo, gente. O papo hoje vai ser assim, top. Com o gabarito daqueles, se liguem só. Ela tem especialização pela HSM, Escola Brasileira de Direito, e também passou pelas cadeiras da Pontifícia Universidade Católica Argentina, e atualmente ela é CEO da Zomer Righetto Legal Department. Mas também já foi mentora na Trilha, diretora jurídica na Eventplay e na Higson Indústria e Comércio. Uau! Também atuou como mentora jurídica no Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da Unisul. Não acabou, gente. Além do empreendedorismo, ela tem um pé na área cultural, porque ela já foi presidente do Instituto Floripa Jazz em 2021. Vamos falar sobre isso também. Pessoal, esse currículo, vocês podem ver que o que vai sair daqui é coisa muito boa. Bem, vamos ao que interessa. Com vocês, Natália Righetto. Natália, seja muito bem-vindo ao nosso podcast O Novo Jurídico. Obrigada, Luísa. Obrigada pelo convite, antes de tudo. Agora, lendo o currículo assim, com essa entonação, fiquei até nervosa. Espero conseguir corresponder às expectativas, mas com certeza a gente vai ter um papo muito bom. Estou muito animada, fiquei muito feliz mesmo com o convite. E bora lá, então. Começando do começo. Falei seu nome certo? Falou. Natália Zomer Righetto. Muito bem. Porque eu, como tenho um nome diferente também, eu sempre gostei que as pessoas falassem meu nome certo. Então, fico feliz de ter acertado. Bom, partindo da primeira pergunta, a pergunta que eu sempre gosto de fazer: por que direito? Por que advogada? Pergunta difícil, uma pergunta bem difícil. Eu tive muita dúvida na época de escolher a minha graduação, tanto é que a minha primeira graduação é biologia, e aí chegou um momento que eu pensei, não é isso, não vai ser isso, não tá nem perto de ser isso. E a minha família tem uma empresa no sul do estado, e algo que sempre me deixou muito incomodada, desde de jovem, era a carga tributária da empresa. Então, a minha opção pelo direito foi focada no direito tributário. Tanto é que o meu mestrado, que tu comentaste, que foi feito na Argentina, é na linha de direito tributário. Então, entrei, passei por todas as cadeiras que o pessoal se apaixona, civil, penal, trabalhista, todas isso com o foco no último semestre, que é quando tem o direito tributário. E nesse meio tempo, acabei migrando um pouco para inovação, para tecnologia, mas isso não exclui a aplicação do direito tributário. E o foco, assim, foi esse. Busco cada vez mais trazer para a rotina, mas também me apaixonei muito por trabalhar no mundo da inovação. Acho que trouxe um gás muito necessário para o mercado jurídico. Então, você é uma bióloga hoje em dia, não, né? Não, eu não sou bióloga hoje em dia. Eu vou... Um parênteses, assim, eu fui preguiçosa na universidade, e aí o meu sonho era trabalhar com as zonas abissais dos oceanos. E não existe tecnologia para isso. E quando eu descobri que não existia essa possibilidade, eu estava para começar meu TCC. Nossa. Aí eu pensei, bom, se eu não vou poder trabalhar com o que eu quero, não vou me dar esse trabalho. Tchau. Mas uma boa graduação, cara. Uma graduação, assim, excepcional. Faltava o TCC para entregar e você desistiu. Desisti. Jovem, né? Sim. Tá vendo, gente? Jovem. Jovem. Entrega o TCC. Era só isso. Gente. Era só isso. Era só um TCC. Mas, Natália, me diz uma outra coisa agora. Você falou da questão que você já foi puxando pro empreendedorismo. Depois eu quero voltar um pouco lá na questão da carga tributária também, porque eu achei muito legal você, uma jovem, se preocupando com a carga tributária da empresa. É uma jovem muito diferente, pelo menos da jovem que eu fui. Acho que ela era preocupada muito mais com as bandas de rock da minha época. Mas enfim, papo para outra hora. Como que Florianópolis, né,
ela está se tornando cada vez mais um polo de empreendedorismo. Sim, então, Florianópolis, como tu muito bem comentaste, é uma ilha. E eu não sei se tu conheces, mas para deixar claro, assim, ela é uma ilha muito, muito montanhosa. Então, o espaço que temos disponíveis para construções e para desenvolvimento é muito pequeno. Então, não conseguiríamos transformar em grandes parques industriais, em grandes parques com volumes de construções. Então, em 1980, ou finalzinho de 70, com essa sacada, o governo começou a investir muito na tecnologia. Então, começaram a ser criadas instituições como a Fundação CERT, a Associação Catarinense de Tecnologia e grandes players do mercado com muito incentivo do governo local para que desenvolvessem um polo tecnológico aqui em Florianópolis, para que a gente conseguisse, então, trazer o PIB de algum outro lugar, porque a gente não ia conseguir competir com as grandes capitais que possuem galpões industriais e tudo. Então, com esse passar do tempo, começaram a ser criados muitos locais aqui de inovação, muitos centros de inovação, eu não sei muito bem como... É difícil explicar para quem é de fora e para quem não conhece, porque Florianópolis é um negócio assim incrível. Você entra aqui e você sente a inovação. Você tá no centro da cidade, tem a CAT, tem o Impact Hub, tem o Sebrae, tem todos esses players. Tipo, você sai um pouquinho para o outro bairro, já tem mais um monte de players e de ecossistemas de inovação, aceleradora, incubadora, investidora. Então, é um lugar que conseguiu se consolidar muito bem nisso, por essa necessidade de precisar de depender do capital intelectual e não do capital de máquinas. E o governo teve teve um insight muito bom há muito tempo atrás e apoiou muito. Então, acho que com essa vontade, né, do pessoal que está aqui, com esse apoio do governo, acabou que conseguimos construir um negócio muito diferenciado mesmo. E saiu uma pesquisa, inclusive, esse ano, que Florianópolis é a cidade mais inovadora do Brasil e é a cidade com o maior número de CNPJs da tecnologia. E isso levando em consideração que nós somos uma cidade pequena, né? Se for parar para pensar, porque Florianópolis em si não tem 1 milhão de habitantes, são 600 ou 700. Então, é muito concentrado. Tô chocada. Cara, que legal. Eu não conheço Florianópolis, assim, sei das belezas e tal, praias, mas é muito interessante saber isso e muito legal você ter falado que o governo teve esse insight lá atrás e que não, às vezes não deixou, né? Então, já que não tem como a gente colocar indústria aí, né? A indústria tradicional que a gente conhece, deixa isso pra lá e usa apenas de turismo. Não, vamos investir em tecnologia e em inovação. E a gente até quer puxar esse gancho. A gente falou tanto de inovação, mas para você, o que é inovar? E aí, eu quero que você me responda, por favor, isso dentro do jurídico, porque, né, de onde você veio. Legal. Eu acho que inovar, às vezes as pessoas confundem muito com tecnologia, com ferramenta, com maquinário, com N coisas, assim. E eu acho que inovar é um estado de espírito. É você conseguir olhar para alguma coisa e fazer de maneira diferente. Às vezes, não vou inventar a roda, mas vou repensar isso para que a gente consiga tornar o processo mais eficiente, um pouco mais simples, assim, não necessariamente a gente precisa criar a maior solução do mundo, mas, poxa, alguma coisa pequena já é uma inovação. Então, eu sinto que às vezes as pessoas se afastam muito de inovação porque pensam nisso. Mas, poxa, eu não sou da inovação, eu não tenho nenhum software, eu não tenho nenhuma startup, eu não tenho... Não, você não precisa ter uma startup para ter uma inovação. Às vezes, o seu processo de atendimento com o cliente já é diferente, você já inovou no processo de atendimento. A gente, agora puxando um pouquinho
a nossa sardinha, a gente é um departamento jurídico por assinatura para startup. Então, o que a gente fez foi mudar a formatação da nossa atuação. Sim, eu entrego soluções jurídicas, mas eu não entrego como um escritório comum. A gente entrega com base em uma metodologia própria. Então, a gente não tem uma ferramenta, mas a gente inovou na metodologia. Inovamos na forma de olhar e pensar, putz, a dor do meu cliente não é essa. Vamos pensar em um outro processo de atendimento, vamos pensar num outro processo de entrega. Então, eu acho que a inovação ela vem muito da sua capacidade de pensar um pouquinho diferente, de não inconformismo, assim, eu falo. Tipo, eu acho que muitas vezes, assim, a gente pega um pessoal que, por que você faz assim? Sei lá, porque era assim, me ensinaram assim e vou fazer assim pro resto da minha vida. Eu acho que essa curiosidade de você perguntar por quê e será que não pode ser melhor é o que traz a inovação, assim, mesmo que simples, mesmo que mínima, mas a inovação ela é necessária e ela não precisa ser grandiosa. É aquele ditado, né? E você mesmo disse, a gente não precisa inventar a roda, mas por que a gente não faz ela ir mais rápido? Cara, e falando exatamente nisso, antes de entrar no link aqui da nossa conversa, eu estava no LinkedIn e eu vi que eles estão testando pneus de carro que não são mais a ar, que eles têm a infraestrutura toda de borracha, mas geometricamente feita para que ele consiga receber o impacto e se moldar. E é isso, tipo, ninguém está reinventando a roda, está melhorando. Está trazendo uma inovação à roda que já era vista como a maior das invenções do ser humano. Meu Deus. Não, essa informação que você trouxe agora também foi assim, um boom na cabeça. De curiosidade, eles vão colocar o que lá dentro, então, já que não vai ser ar? Nada. Ela é vazada, ela é toda vazada com as estruturas. Eu vou te mandar, assim, é um negócio absurdo. Eu vou te mandar, se você quiser depois botar no link. Vou compartilhar aí, porque se eu fiquei curiosa, o pessoal também vai ficar tipo, o quê? Como assim? É muito legal, assim, eles pensaram na estrutura da roda e como se fosse nas vigas e nas colunas que ela precisaria para ficar inteira, e como ela é de borracha, ela tem uma certa maleabilidade, né? Então ela é vazada. O ar é só o ar que passa por dentro dela e o impacto ele é reduzido pela própria construção da engenharia mesmo. Assim, ficou um negócio surreal. Se vai dar certo, não sei. Mas vamos tentar. É aquela coisa, vai dar certo? Não sabemos, mas talvez disso vai surgir uma tecnologia que vai dar muito certo e a gente vai poder aplicar, às vezes, dentro de um hospital. Não sei. Exato. E a inovação também ele é muito isso, né? A gente criar coisas que não servem para que possam ser reutilizadas em outros processos futuramente. E eu acho que é muito importante, assim, uma coisa que eu sinto bastante... uma coisa que eu sinto bastante é que a gente tem medo de mexer nas coisas porque tem medo de fazer errado. E às vezes, beleza, a gente vai fazer errado, vai dar 100% errado, mas vai aprender, vai trazer um pequeno insight aqui, vai mudar mais uma coisinha, vai ter uma ideia, alguém vai olhar e vai pensar, não, cara, mas e se mudar só ali? E você vai construindo isso, porque eu acho que o processo de inovação, ele também não é solitário, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas, porque poucos são os gênios assim que vão criar coisas disruptivas sozinhos. A gente tem que pensar em time, tem que saber trabalhar em time e advogado tem muita dificuldade disso. Né? Olha, você mexendo no vespeiro, cuidado. Não, gente, tô brincando. Mas sim, eu concordo, eu falo isso porque eu concordo com você. Acho que a visão de... Eu acho que é aquela questão. Talvez você chegue num lugar mais rápido sozinho. Só que juntos você vai chegar com muito mais qualidade. E muito mais longe, né? Muito mais longe, exatamente. Mas voltando até mesmo, eu quero mergulhar um pouco mais nessa questão de inovação dentro do jurídico. Qual aspecto do empreendedorismo é essencial no mundo jurídico para você? Nossa, boa pergunta. Eu acho que o empreendedorismo ele é algo que não nos é ensinado. Então, a gente tem uma carga muito densa na graduação, a gente aprende muito de direito, a gente aprende muito de teoria, muito de
filosofia, de isso e daquilo. E eu sinto, pelo menos eu sinto no curso que eu fiz, que era muito focado em concurso. Eu vou ensinar isso aqui porque é o que cai, né? É porque a banca cobra, é porque isso, é porque aquilo. E eu que sempre quis empreender, eu que sempre tive esse desejo, nunca ninguém me ensinou a empreender, nunca ninguém me ensinou, olha, o que você vai ter que estudar? Você vai ter que estudar administração, financeiro, RH, você vai ter que saber fazer DRE, você vai ter que saber fazer gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de um milhão de coisas, assim, que ninguém nunca me disse que seria necessário. Então, eu acho que o que é imprescindível, assim, do empreendedorismo no direito é, na verdade, a gente entender que a gente não sabe nada. E que a hora que, assim, que botar, assim, super, super positivo, eu sei, mas a hora que botar na cabeça, assim, eu quero empreender, cara, tem muita coisa para ser aprendida. Tem muita coisa para ser aprendida, porque por mais que esse desejo seja um desejo válido, sem conhecimento a gente não consegue colocar nada em prática. E não adianta você entender 100% de direito, você precisa entender de pessoas e de empresas. Eu falo isso sempre com o pessoal, assim, quando a gente está ou treinando alguém, ou até mesmo reiterando, né, com a equipe, assim, cara, a gente precisa entender 100% de direito, mas a gente precisa entender muito de empresa. Porque se não entender de empresa, tu não vai conseguir fazer um contrato bom. Como é que tu vai conseguir fazer um documento que proteja o modelo de negócio do seu cliente se você não entende de modelo de negócio, se você não entende o que pode dar um problema no fluxo financeiro, se você não entende o que pode dar um problema com essa pessoa que ele está contratando. Então, com estoque, se você não está preocupado com estoque, com SLA de entrega do produto final para o cliente do cliente. Então, eu acho que o que é importante no empreendedorismo dentro do mundo jurídico mesmo é a gente abrir a cabeça, a gente ter essa humildade de saber que a gente ainda tem muito a aprender. Muito, muito, muito. E eu ainda hoje, às vezes ainda tenho crises de, meu Deus, eu não sei nada, o que eu estou fazendo, para onde é que eu estou indo, porque é muita coisa, é um universo que ninguém nunca nos explicou e que é preciso, porque só o direito não vai te levar até determinado local. Você pode ser um excelente advogado, um processualista maravilhoso, mas se você não souber transformar esse seu conhecimento técnico em algo escalável, em uma empresa, você sempre vai ser um profissional autônomo. E aí a gente está falando de duas coisas bem diferentes, né? Que é criar um escritório e ser um advogado. Eu acho que é muito importante esse estudo, assim, esse reconhecimento de que existe um caminho imenso. Eu também partilho muito da sua visão de que dentro da faculdade de Direito a gente é ensinado ou a passar no concurso público ou a advogar de uma forma, assim, minha visão total, utópica. Por quê? Porque não é ensinado empreendedorismo. É ensinado a você o processo civil, penal, né? Enfim, administrativos no geral, todo o direito material, mas igual você falou, vai te ensinar a gerir pessoas, vai ensinar você a olhar para o seu cliente, não como um mero cliente, mais um número, mas olhar para o negócio desse cliente. Porque pensa, você é uma visão que a gente ainda está impulsionando muito aqui dentro da arbitragem, nos nossos papos educativos, que é você ter uma visão voltada para o negócio. Então não é só você advogar, não é você chegar lá para o seu cliente e falar assim, olha aqui, seu Zé das Couves, você não pode fazer isso não porque a lei, porque o artigo tal, parágrafo tal, a linha tal, inciso... Fala 1 milhão de juridiquês também com ele, não permite que o senhor faça isso, tá? Um abraço, vai com Deus. Não. Eu tenho que olhar, tá, o seu Zé das Couves faz o quê? Ele tem um hortifruti, ele quer expandir, mas ele está com esses problemas com os fornecedores. Como é que eu vou orientar ele para ele melhorar o contrato dele? Ou para ele mudar de fornecedor?
ou para ele talvez ter uma redução na carga tributária dele se ele mudar uma classificação XYZ. Então, eu acho que é uma visão, a gente ter essa visão mais voltada para o negócio, para o mercado, e tirar um pouco da visão acadêmica. Claro, precisamos estar presentes ali na visão acadêmica também, mas não só ela, eu acho que é essa junção, né? Eu acho que nós, como classe, precisamos parar de apontar óbice e trazer solução. E é justamente isso. O seu Zé da Couve não pode fazer isso. Tá, ele não pode fazer isso. Mas o que ele pode? Então vamos sentar aqui, vamos pensar, vamos conversar com o seu Zé, entender o que ele quer e o que ele pode fazer. E é isso, a gente, como tu falou, a gente só vai conseguir chegar nesse lugar se entender de negócio, se entender o que é esse empreendimento, qual que é o desejo dessa pessoa. Tem uma coisa que a gente faz e que eu acho que é muito importante, assim, é que sempre que entra um cliente novo, a gente passa por um processo de onboarding, de entender, tipo, do 0 a 1 milhão, o que é esse empreendimento, por que ele foi criado, por que ele existe, o que o CEO pensa, o que o COO pensa, o que a equipe pensa, porque a gente, no fim das contas, vai lidar com pessoas, né? Então, eu preciso entender qual que é o propósito da empresa e qual que é o propósito dessas pessoas, e saber, dentro disso, aplicar o direito. Porque senão eu vou sempre ser essa pessoa que está falando não pode, não vai dar, não pode, não vai dar, não pode, não vai dar. E não é esse o propósito, né? E me conta uma coisa, todos esses insights, toda essa forma de abordagem que você tem, que você, né, colocou dentro do seu escritório, isso veio de onde? Um belo dia você pegou e falou assim, não, eu tenho que olhar para a empresa, não, quero mudar. De onde veio isso? Não sei. Não sei. Eu acho que agora você me pegou numa pergunta que eu não sei responder, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, tanto é que tu falou assim, você estava preocupada com a carga tributária quando era nova, sabe? Eu sempre fui muito nerd, eu sempre fui muito curiosa, e eu lembro que eu peguei no primeiro cliente, assim, depois que eu me formei, que era para fazer um contrato simples, e, tipo, e o cliente pediu uma coisa e eu comecei a perguntar, mas por quê? Mas o que você quer? Mas e isso? Mas e aquilo? E aí descobri que, na verdade, ele precisava de um negócio totalmente contrário. E aí foi quando veio esse negócio, cara, eu não posso, assim, fazer o que as pessoas me pedem, eu tenho que entender. E aí, aprofundando cada vez mais, conforme fui pegando, assim, clientes um pouco mais complexos, um pouco mais densos e estruturados, e também não querendo que todo o conhecimento ficasse só na minha cabeça, comecei a criar ferramentas para que essa gestão do conhecimento fosse mais universal dentro do escritório e que ainda assim a gente conseguisse entender as coisas. Porque eu acho que isso é algo no qual às vezes os prestadores de serviços pecam muito, que é chegar alguém e tipo, eu quero vou dar um exemplo, que assim, até hoje eu faço um bullying amigável. A gente tinha um advogado aqui no escritório que já saiu, mas assim, a gente continua super amigos, então às vezes eu pego no pé dele. E na primeira semana que ele entrou, um cliente falou que precisava de um contrato de estágio. Beleza, um contrato de estágio. Deu lá todos os detalhes do contrato de estágio, e aí esse advogado me mandou para revisar, eu assim, cara, como assim um contrato de estágio de 40 horas semanais com uma pessoa que não está matriculada em nada? Eu disse, mas é que o cliente pediu. Eu disse, não, o cliente pediu, mas o cliente está louco. Não é assim que funciona, sabe? Você tem que questionar, você tem que olhar para ele e falar, olha, isso não dá, vamos aqui pensar numa outra coisa. Então, eu acho que a gente precisa perguntar. A gente não pode só aceitar as demandas. Eu acho que às vezes, como prestadores de serviço jurídico, a gente tende a entregar o que nos é pedido, mas o que nos é pedido não é o correto.
na maioria das vezes, né? E como da mesma forma, às vezes a gente vai em um lugar contratar algum serviço, pede alguma coisa que também não tem nada a ver e a pessoa tem que falar, não, olha, não é isso. Eu acho que essa educação do cliente é muito importante e para que possamos educá-lo, para que a gente possa tipo, falar, não, olha, você não precisa disso, você precisa daquela outra coisa, a gente precisa entender. Então, um onboarding assim, inicial é muito importante para saber o que esse negócio faz, qual que é o propósito, quais que são os riscos e onde é que a gente pode crescer e melhorar um pouco mais, até para não cair nesses pedidos um pouco absurdos, assim. Eu tô guardando só uma fala desde a hora que você falou que era nerd, que é assim, o nerd venceu. Nossa, é muito legal falar isso, porque só quem foi nerd e passou uma adolescência complicada sabe o que é hoje, vê que, poxa, eu ser curiosa me deu muita vantagem. Então, assim, é isso, galera. Os nerds vencerão. Seja Não, nerd. todo final de semana o meu pai me levava ao shopping e falava para eu escolher alguma coisa. Ah, escolhe algum presente, escolhe alguma coisa. Toda semana eu comprava um livro e eu passava a semana inteira lendo, assim, na escola, sem amiguinhos, assim, tava vendo lá, lendo aqui meu livrinho. E é isso, os nerds venceram. Eu sou desse time, tá vendo, né, galera? Então, assim, tá sofrendo bullying na faculdade, porque né, o pessoal do ensino médio não escuta a gente, mas tá aí sofrendo bullying na faculdade? Deixa. Deixa que o mercado de trabalho vai mostrar quem vai vencer. Tô brincando, gente. Exatamente, exatamente. O Mas auge, o é, auge chegará. chegará. Mas, Natália, você tem uma fala muito didática na minha visão, né? Olha que na teoria você não está nem me ensinando nada, mas você tem essa pegada. E claramente, né, como eu comentei lá no seu currículo, no início do nosso episódio, você é mentora e conselheira de várias empresas. Qual é um aspecto jurídico que você vê como comum em todas as suas mentorias para essas empresas? Boa. O que eu vejo de muito comum é a falta de conhecimento. Infelizmente é isso. Infelizmente, assim, quando a gente entra numa startup, a gente entra já em um determinado momento que eles já estruturaram todas as outras coisas que precisavam estruturar. Porque, o que vem primeiro? É marketing, é comercial, é people, é não sei o que, é não sei o que. E aí, por fim, vem o direito. Então, o que eu mais percebo de comum, assim, é a necessidade de ensinar. Então, talvez por isso que eu até adquiri já esse hábito de ter um pouco mais de didática para explicar, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer meu trabalho bem feito se o cliente não entender por que eu estou fazendo. Se o cliente não entender a necessidade, e é muito grande isso para que eu vou adequar a LGPD? Para que eu vou registrar minha marca? Para que eu vou ter um contrato com ele? A gente se conhece tão bem, a gente nunca teve problema. Então, eu acho que essa é a maior característica assim, que eu vejo, é o maior desafio. Então, a gente semanalmente assim gosta de fazer reuniões para apresentar relatórios de o que está andando, o que não está andando. O que eu vejo que funciona muito no início quando a gente está começando com o cliente, porque como a gente se posiciona como departamento jurídico, a gente só tem contratos a longo prazo, né? No mínimo de 1 ano. Então, quando a gente está começando com um cliente, a gente faz um negócio que eu roubei da tecnologia. Eu não sei se já ouviu falar do processo de Dual Track Discovery Delivery, que o pessoal de tecnologia e de programação ele faz muito isso, que é uma parte de estudo para depois você fazer a entrega do produto. Então, quando a gente está começando com um cliente, eu gosto de fazer um discovery, que é para mostrar para ele assim, cara, a sua startup é isso aqui, ó. Você tem isso aqui de risco, isso aqui de risco, isso aqui de risco, isso aqui de risco. Você tem isso aqui de diferencial de mercado. Então, vamos desenvolver um planejamento em cima disso, um planejamento anual de ações que a gente sabe que precisa tomar. Então, com esse trabalho, a gente vai conseguindo ensinar para esses empreendedores
o porquê que o jurídico é importante. Por que o jurídico é um departamento que pode ser estratégico e que pode agregar valor, ao invés de ser aquele departamento que todo mundo fala, não vamos envolver os caras porque vai demorar, vai travar o processo, vai isso. E às vezes é tão estratégico, são coisas tão pequenas que a gente consegue fazer para resolver, que é importante ter esse ensinamento para que eles consigam enxergar. E chega um ponto que a gente uma vez tinha um cliente que estava com um problema de SLA, de assinatura de contrato, com os clientes deles de quase 70 dias. E aí, conversando, a gente conseguiu, poxa, mas por que não põe dentro do programa que o pessoal do comercial usa para fechar o deal, o contrato já pré-assinado e não sei o que. E conseguiu reduzir assim para menos de um mês, sabe? Então, às vezes, esse ensinar a importância é muito necessário. E eu vejo muitos colegas, assim, frustrados, tô com um cliente lá, o cara não me pede nada, o cara pede, ele não dá bola porque eu entrego, e, eu acho que isso é um pouco de falha nossa, sabe? Que eu vejo também como um pequeno problema, assim, de como tu falou, que a gente é ensinado a uma advocacia utópica, né? Eu acho, inclusive, que na graduação eu tenho essa mesma impressão também, que ou você é treinado para fazer concurso ou para você ser associado de algum escritório. Você não é treinado para ser o teu próprio escritório, sabe? Então isso Sócio, dono do escritório, jamais. Nunca. Mas esse é o maior perrengue que eu vejo, assim. Até mesmo, já nessa linha, né, você mesmo falou, a gente é criado desde do início da nossa vida acadêmica a servir uma solução para os conflitos e atender ali aquela expectativa que o cliente cria em cima da gente, né? E você tem essa visão um pouco mais de mudança, mas você percebe, né, entre seus colegas e conhecidos da área, que a visão que a gente é ensinado na faculdade ainda permanece ou o pessoal está mudando a cabeça e vamos inovar? Dos meus colegas, assim, dos colegas que se graduaram comigo, assim, eu acho que todos eles foram para o setor tradicional. Não lembro de fato, nenhum deles saiu para inovação. Existem alguns escritórios focados em startups, em empresas de tecnologia, mas que eu não vejo trazendo tanta inovação assim. Então, existem alguns players bem inovadores, bem agressivos no mercado, que eu acho legal, que eu acho que é o que é necessário para que o mercado jurídico mude, mas ainda vejo bem poucos. Vejo que poderiam existir mais, porque existem grandes profissionais, existem, assim, grandes advogados mesmo no mundo da inovação, mas que talvez não tenham trazido a inovação para dentro, sabe? Que sabem muito bem lidar com a inovação, mas que não puxaram a inovação para os seus modos de atuação. Resumo da história, gente. Precisamos ser mais disruptivos. É isso. Não tem como. É isso. E aí, nessa linha da gente dever ser mais disruptivo, para você, quais são os lugares que ainda não é nem podem, mas precisam ser explorados pelos advogados e empreendedores? E aí, vou te dar até opções assim de resposta. Você pode me falar só de advogados, só de empreendedores, ou você pode fazer a fusão dos dois, dos advogados e empreendedores. Boa. Eu acho que tanto os advogados quanto os empreendedores podem aprender muito com o universo de startup, mesmo que não pretendam atuar com startup. Porque esse mundo te traz para um funcionamento um pouco diferente, assim, ele te força a estar o tempo inteiro pensando em alternativas, estar o tempo inteiro pensando em coisas diferentes, em como melhorar, como deixar mais eficiente, como reduzir trabalho, como que eu posso automatizar, como que eu... por que eu vou ficar cumprindo... Nossa, agora eu lembrei de uma coisa. Quando eu era estagiária, eu tinha que pegar um Excel com 200 números de processo
e olhar tribunal por tribunal. Eu fui a 8ª. Existiam já sistemas para fazer isso. E eu tenho certeza que ainda existem escritórios que contratam alguém só para fazer isso. Por quê, gente? Por quê? Por que não trazer a tecnologia? Então, eu acho que todo mundo deveria mergulhar um pouco nesse mundo de inovação e de startups, de tecnologia, para enxergar que a gente não precisa fazer tudo manual, sabe? Existem ferramentas, existem opções, existem 1 milhão de coisas, não tem porquê. E o foco não é, então eu não vou ter um estagiário para procurar o número do processo no tribunal, eu vou diminuir a minha equipe. Não, põe essa pessoa a fazer uma coisa mais interessante, põe essa pessoa a pensar em como tratar melhor o cliente, atender melhor o cliente, organizar melhor as coisas internas. Eu acho que o que o advogado precisa é sair um pouco dessa cabeça, dessas legislações de 1960 e mergulhar na tecnologia. E, de fato, adentrar nisso e entender que existe um mundo, assim, incrível, assim, e eu vejo também muitas pessoas perdidas, porque, se formaram em direito, mas não conseguem se enxergar e, poxa, tem tantas carreiras que a gente pode seguir agora no mundo jurídico, né, até mudando um pouco do tema, mas, legal ops, engenharia jurídica, sei lá, CS no jurídico, então eu acho que a partir do momento que a gente começa a abrir os olhos para olhar o que está acontecendo nos outros mercados, nós vamos crescer muito como advogados. Eu ouvi uma vez uma fala de uma colega de profissão e eu fiquei um pouco desanimada pela forma com a qual ainda os profissionais enxergam, sabe? Porque a fala dela foi no sentido de porque, na verdade, o jurídico não inova, o jurídico absorve a inovação dos outros. Não, não é assim. A gente pode inovar assim, sabe? Tipo, somos pessoas, somos pessoas inteligentes, somos pessoas que estamos vivendo no mesmo momento que todos os outros. Então, eu acho que o que nos falta é só olhar um pouquinho para o lado e sair tanto desse nosso universo de processo, de burocracia, sabe, de tribunal e olhar as coisas que podemos transmutar para o direito. Porque eu não digo, eu vou fazer igual eles fazem ali, mas não, eu vou ter uma ideia ali, eu vou transmutar, eu vou trazer pra gente e eu vou aprender a viver melhor com a minha profissão. Eu vou aprender a trazer uma solução diferente para os meus clientes e para os meus parceiros, porque eu acho que sim, somos capazes de muitas coisas e agora que o mercado jurídico está começando a se aquecer e abrir os olhos para isso com algumas legal techs que estão surgindo, eu acho que temos um futuro assim legal, mas que mais pessoas precisam ser incentivadas e um grande problema que eu vejo também é que a nossa graduação ela tem uma grade muito antiga, né? E que quem que tem a oportunidade de hoje em dia estar estudando e ter uma aula sobre inovação, sobre direito digital, sobre tecnologia, então são pessoas que já estão entrando no mercado defasadas. E eu acho que isso é muito complicado, porque daqui 3, 4 anos estão se formando milhares e milhares e milhares de advogados que nunca trabalharam com o digital, que nunca ouviram falar em temas que são muito pungentes agora, que são muito necessários. E isso vai criando um gap no que o mercado precisa e no que o profissional entrega. Porque, poxa, a gente já está falando em tokenização de imóvel, a gente está falando no real digital, a gente está falando em coisas que estão muito à frente e que a graduação não acompanha. Então, daqui a 3, 4 anos, uma empresa vai te chamar e vai te... Poxa, eu preciso tokenizar não sei o quê. Poxa, eu preciso... Sei lá, sabe? E esses profissionais não têm esse conhecimento. Então, eu vejo que cada vez mais a gente precisa buscar fora da graduação para já não entrar no mercado defasado. Então,
esse é um conselho, assim, muito importante que eu daria para quem está na graduação, principalmente, assim, ó, busque fora, se atualize, porque senão você vai sair da faculdade sabendo o que é aluvião, mas não vai saber como implementar a LGPD. E a proporção do que você vai necessitar de um para o outro é bem cruel. Você falando das leis de 1960, só lembrei do Código Penal, que é de 40, né? 44, assim. O Código Tributário é de 62. Não, e você falou uma coisa, exatamente, você vai sair sabendo o que é aluvião e outras N coisas de várias matérias, mas você não vai saber o que é um legal ops. E mesma dúvida, você acha que pra gente mudar isso, claro, partimos de nós mesmos, como indivíduos, de buscar fora, mas você acha que as próprias faculdades devem mudar? Você acha que de quem mais deve vir essa iniciativa de mudança? Eu acho que as universidades precisariam buscar. Eu sei que elas precisam seguir um cronograma do MEC, claro, mas eu acho que eles poderiam buscar cursos paralelos, sabe? Tipo, workshops paralelos e aulas paralelas, palestras, essas coisas para levar para os alunos, nem que seja, olha, gente, isso aqui existe, sabe? Se você quer, vai lá estudar. Eu não vou te ensinar, mas eu estou te mostrando que existe. Porque na minha graduação eu não tive isso e eu trabalho única e exclusivamente disso. Então eu acho que as universidades e as faculdades elas deveriam ter esse movimento de fazer pelo menos uma vez por semestre workshops sobre temas atuais do direito, sobre direito digital, legal ops, engenharia de dados, todas essas coisas que legal design tá transformando tanta coisa e por que não, sabe? Por que não fazer? Acho que essas instituições deveriam olhar um pouco mais para frente e não tanto para trás e trazer essa opção para os seus universitários. Bom, torcendo para que elas façam isso. Eu não tenho muito tempo de formada, não posso ser formada na minha faculdade, porque, assim, eles seguiam o cronograma do MEC, obviamente, mas eles forneciam pra gente vários seminários em relação a direito digital. Teve um que eles ensinaram a gente, inclusive, de forma bem rasa, mas obviamente, né, a construir um aplicativo. Então, assim, Acho que legal. mas eu sei que isso não é o padrão, porque não vou citar nomes aqui para não dar problema, mas uma outra grande faculdade aqui do meu estado, Minas Gerais, começa com P. Eu já conversei com colegas de lá, também da minha época de graduação, que não tiveram isso. E que lá, até mesmo pelo seu tradicionalismo, era muito mais assim, segue a linha, e segue a linha de produção. Vamos lá, vamos formar os advogados militantes aqui para lidar com divórcio, ações trabalhistas, alguns criminalistas ali e direito civil. Bora. Inovação? Não. Não precisa. Precisa. Eu Tem sei que passar em concurso. Exato. Eu sei que tem uma universidade daqui de Floripa, também não vou dar o nome, mas eles têm uma matéria chamada Direito Digital. E eu fiquei muito surpresa. E eu descobri que uma das ementas da grade era ensinar os alunos a usar os sistemas dos tribunais. E aí eu perdi toda a esperança. É o início de um sonho. Expectativa, realidade. Pelo menos tá ensinando isso, né? Porque assim, tem umas que você... vai aí. Talvez o estágio te ensine. Talvez. Mas, bom, trazendo aqui o nosso papo agora, voltando um pouco mais agora para empresas, no aspecto jurídico, qual é a receita para o sucesso de uma empresa no Brasil? Pergunta de $1 milhão. Ô, louco. Bom, tá. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com governança. Acho que a governança jurídica, ela é o que tem de mais aprimorado, assim, para evitar problema, para minimizar os riscos e para tentar direcionar a empresa sempre para o caminho correto. Então,
existe, como a gente trabalha com startup, eu vou pontuar por startups, tá? Existem as fases da startup que a gente vai separando, então ideação, tração, escala, e exit. Então, o que eu gosto de fazer é pegar a governança e entender em cada etapa dessa startup o que essa startup precisa. Na etapa de ideação, a gente vai pegar aqui o societário da empresa. O que a empresa precisa no societário na etapa de ideação? Então, vamos cumprir, vamos dar um check. Na fase de tração, precisa no que no societário? Vamos dar um check, e vamos mantendo uma linha lógica de quais são as ações necessárias para essa etapa da startup. Porque dessa forma a gente nem sobrecarrega. Então, tipo, peguei um cliente aqui hoje, vou fazer tudo, vou deixar ele preparado para o IPO. Não tem porquê. Vai estar lá 500 documentos parados no Drive, não tem necessidade. Então, eu acho que o segredo do jurídico é você conseguir entender muito bem o negócio do seu cliente, conseguir entender em que fase o teu cliente está, para aí, assim, tu atuares de forma proativa e manter essa etapa sob governança. Porque o que eu detesto e eu abomino é essa ideia de tô aqui, se ele me pedir alguma coisa eu faço, se não me pedir, tô aqui. Então, não, assim, eu tenho um cliente, assim, que ele fala assim, meu, você é muito chata, você fica me pedindo coisa o tempo inteiro. Eu disse, não, eu sou chata, você tá me pagando pra isso, eu vou ser chata. Porque eu preciso entregar, eu preciso que isso funcione. Então, a gente faz os OKRs justamente para garantir que no final do período eu consegui cumprir com a governança jurídica. E isso envolve muito o que a gente estava falando, entender de direito, entender de empresa e entender do negócio do seu cliente. Porque é muito variável, é muito assim, cada negócio é um negócio, o que funciona para mim não vai funcionar para ti, não vai funcionar para fulano, então um estudo muito grande e conseguir ter essa clareza de quais são as necessidades e quando é o momento de atuar em cada uma delas. Que bom que você é vista como chata porque tá entregando demais, né? E não tá apenas negando, né? Não, você não pode fazer isso, a lei tal não deixa. Não, não pode. Eu Não, acho que eu nunca falei para nenhum cliente assim, você não pode fazer isso. É sempre vamos dar um jeito. Vamos descobrir. Você... E aí, claro, né? Deixando claro, olha, a gente tá aqui então agora disposto a assumir um certo risco. Você quer assumir um certo risco? Então vamos descobrir como fazer. Porque o nosso trabalho não é negar, né? É achar caminhos. exatamente. Profundo, hein? Eu tatuaria isso. Nossa missão é achar caminhos. Querer royalties dessa tatuagem. Não, pode deixar, a gente faz. A gente faz junto essa tatuagem, assim, igual tatuagem de melhores amigos, assim, com o coraçãozinho, a gente faz essa. Uma tatua uma metade, outra tatua a outra. Muito bom, né? Mas aqui, ó, falando de Legal Ops agora, o tema do momento, vários livros sendo publicados, podcasts e artigos, e, enfim, N coisas. Como que você vê que o Legal Ops está mudando a rotina das empresas? Eu E se possível, eu quero deixar até mais didático. Conceitua pra gente o que é Legal Ops e como que ele está mudando essas rotinas. Tá, legal. Legal Ops é o Legal Operations, né? Então, ele, na realidade, eles não é um serviço jurídico. Tanto é que qualquer pessoa pode atuar no Legal Ops. Geralmente, o que eu tenho visto de grandes empresas, inclusive, é que eles têm puxado o pessoal de engenharia ou o pessoal de UX para conseguir entregar o Legal Ops. Porque o foco é olhar para todos os processos do jurídico e entender como melhorá-los. Então, o advogado não tem muito essa proficiência em processos, em processos internos. Então, é justamente por isso que muito tenho visto esse movimento de puxar pessoas de outras áreas. Então, o foco é como que vamos melhorar a nossa atuação.
Se para assinatura do documento eu começo abrindo a pasta, abrindo o documento, mudando o nome das partes, fazendo isso, enviando, revisão, versão 1, versão 57, versão... Finalizo, envio para assinatura. Poxa, como reduzir isso? Como melhorar isso? E eu acho que o LegalOps, assim, ele vai revolucionar bastante. Vai revolucionar bastante, principalmente porque a gente ainda tem um mercado que trabalha de forma bastante arcaica, né? Bastante manual, com bastante conferência de número de processo no site do tribunal. Então, todas essas rotinas, elas tendem a ser solucionadas por formas mais inteligentes de trabalhar. Então, eu vejo que o LegalOps, ele tá baseado em três questões muito importantes, que são as pessoas, a tecnologia e a inovação. Então, a gente precisa unir isso para enxergar o departamento, para enxergar a empresa de forma diferente e conseguir torná-la mais enxuta e torná-la mais ágil. Acho que, se for assim, parar para pensar no que é o foco, é agilidade e eficiência. Redução de custos, redução de energia desnecessária, para que a gente consiga trabalhar de forma mais esperta mesmo. Um trabalho não, assim, uma prática que a gente tem aqui dentro do escritório é, pelo menos, de todo mês separar um dia, uma sexta-feira no final do expediente, sentar e falar onde é que a gente está trabalhando de forma boa, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode incrementar, o que a gente pode automatizar, o que a gente pode melhorar na nossa entrega para o cliente ou na nossa entrega interna entre a nossa equipe, onde é que está tendo algum ruído que não tinha necessidade. Eu acho que o LegalOps é isso, né? O LegalOps é você tornar a operação legal menos ruidosa. E me conta uma coisa, até você chegar nessa fase da sua gestão, da sua operação, do seu escritório, da gestão do seu escritório, de toda sexta-feira, ter essa conversa de reflexão de onde vocês podem melhorar, se vocês já estão nesse papo, nesse estágio, quer dizer, é porque você já tem uma estrutura, uma esteira muito bem solidificada. Quanto tempo que demorou até você sentir essa segurança dentro da sua operação jurídica? E por que eu estou te perguntando isso? Porque, voltando naquela linha de ser advogado e querer empreender e querer criar o próprio escritório, e não ser apenas um escritório ali da esquina que aceita qualquer cliente, não estou falando mal também disso, mas alguém que quer crescer mesmo e ter um negócio no estilo assim do que você está tentando fazer. Quanto tempo levou? E ainda vou acrescentar, quão difícil foi? Eu sei que foi difícil, mas quão difícil foi? Difícil. É difícil ainda todo dia, porque eu vejo que cheguei num lugar muito legal, eu vejo que já construí muita coisa, que já consegui, assim, estruturar muita coisa e que eu ainda quero estruturar muito mais. Então é difícil, porque é todo dia poxa, e agora? E agora? E o que eu vou fazer agora, sabe? E como não estagnar, né? Como não cheguei nesse lugar legal, vou ficar aqui. Então é difícil, é desafiador. Às vezes dá uma vontade de abandonar tudo e vender miçanga na praia, dá vontade, mas eu acho que é tão bonito assim a construção, o desenvolvimento e a capacidade de criar coisas que, por mais desafiador e complicado que seja, eu gosto demais. Eu não faria outra coisa, assim. Muitas vezes eu escuto assim de todo mundo, cara, você tem que se divertir mais, fazer mais coisas, tipo, parar de trabalhar assim, não, mas eu gosto. Às vezes eu tô em casa, eu tô pensando em alguma coisa, às vezes, porque me move. Eu acho que é difícil, mas é uma energia que me move, assim. E quanto tempo? Olha, tô com... A gente tá nesse funcionamento há
mais ou menos 1 ano e 3 meses. Antes disso era e aí era tudo na minha cabeça e eu sempre eu tenho uma sorte que eu tenho uma memória muito boa, então tipo, tá tudo na minha cabeça, tá tudo certo. Vamos, é nóis. E aí quando eu comecei a precisar trazer alguém para dentro do time, eu pensei, tipo, não vai funcionar, gente, não tem condição de eu querer que alguém trabalhe com uma informação que está dentro da minha cabeça. Não faz sentido. E aí comecei a fazer. Primeira coisa que eu fiz foi um repositório de conhecimento de todos os clientes. Então aí comecei a estruturar isso, quem é, o que faz, para quê, tipo, todas essas coisas. E o segundo grande investimento que a gente fez, que eu acho que foi o que mudou assim o jogo, foi começar a trabalhar com metodologias ágeis. Então, a gente instituiu sprints e a gente montou assim um grande Kanban, que a gente consegue ver tudo que está acontecendo dentro da sprint. E foi a partir daí que conseguimos ganhar mais agilidade, ganhar mais clareza no que a gente está fazendo. Não tem que estar o tempo inteiro perguntando pro fulaninho o que você tá fazendo, o que tá acontecendo, o que tá, tipo, não, tá ali, tá visível, a hora que as coisas começam a desandar, a gente começa a puxar, viu, você quer ajuda para isso? Quer que eu assuma tal demanda? Você quer que... E aí as coisas começam a rodar de uma forma diferente. E eu acho que foram esses dois grandes, assim, esses dois grandes movimentos que fizeram com que a gente conseguisse se encaminhar para onde está. E, claro, aí com a instauração do nosso modelo de negócio diferenciado de um escritório. Que eu acho que em algum momento, assim, eu tava... Eu gosto de ler umas coisas bem aleatórias, tá? Em algum momento eu tava lendo a tese de doutorado de uma mulher da Noruega. E aí ela separa... Específica demais. Não, eu não sei porquê, mas caiu e aí eu tava lendo, e aí ela separa duas correntes de atuação do direito, que é a preventiva e a proativa. E aí me veio um estalo assim, tipo, por que não os dois numa só? Então a gente começou a atuar dessa forma. E aí eu chamo, né, de direito preventivo e proativo, porque a gente está sempre focado na governança, mas a gente está sempre correndo atrás para que isso aconteça. E aí foi quando a gente conseguiu criar o nosso modelo de negócio. E acho que foi esse, assim, o caminho que nos trouxe até aqui. Uma dúvida em relação a essas metodologias ágeis que você falou. Você conseguiu implementá-las dentro de um escritório de advocacia, está tendo muito sucesso nisso. E você acha que é possível implementá-las em startups, no geral? Você indica também isso para os seus clientes? Na verdade, a gente trouxe isso das startups. É muito difícil você pegar alguma startup que não atue com um projeto de metodologias ágeis. Existem as startups que estão mais no início, que ainda não têm essa mentalidade, mas geralmente as startups um pouco mais robustas, elas já instauraram isso, porque na verdade as metodologias ágeis, elas nasceram do desenvolvimento de software, né? Então, existia um tipo de processo de gerenciamento de projeto que era projeto em cascata, que aí sempre atrasava, dava tudo errado, blá, blá, blá. E aí, os desenvolvedores de software começaram a desenvolver essas metodologias ágeis. E quando a gente está falando de alguma startup que já tem um software ou que já está desenvolvendo, elas já por si começaram a aderir a isso. Mas quando está muito no início, não tem essa gestão, e aí é onde tem essas startups que têm mais risco de não dar certo, porque não tem gestão, porque não tem organização, porque não tem governança nenhuma. E aí é onde dá tudo errado. Mas e você, como advogado, você indica para que startups que estão no começo façam isso? E aí, independente, né? Startup, empresas tradicionais e independente do ramo. Eu indico para todo mundo.
Até pra vida pessoal, né? Faz aí uma metodologia ágil. Eu sou a profeta da metodologia ágil. Eu acho que isso funciona demais. Você consegue tornar tudo mais claro, mais visível, as coisas saem no prazo, porque ela conta muito com o que a gente puxou, né? Tipo, a gente puxou as sprints, então a gente trabalha em sprints de 15 dias, e a gente puxou esse conceito de trazer MVP dos nossos entregáveis. Então, pô, eu não vou passar 30 dias estruturando um plano de stock options para chegar no cliente e falar, tá aqui, ela olhar na minha cara, não quero. Então, tipo, a gente vai, tipo, não era isso, não foi isso que eu pensei, tipo, refaz. Pô, por quê? Então a gente começa a puxar a gente começa a puxar a ideia de trazer MVP disso. Então, na primeira semana, eu entrego o esqueleto. É isso aqui? Ah, não, vamos mudar um pouquinho. Beleza. Na segunda semana, a gente entrega mais um pouquinho. É isso aqui? Ah, não, não, volta tudo. Ah, então tá, então vamos voltar tudo. Então, a gente vai conseguindo fazer entregas parciais e com menos erros. Então, isso, assim, diminui o retrabalho de uma forma absurda. E por mais que pareça contraprodutivo você ficar em cima, o nosso trabalho é feito para o cliente e só o cliente sabe o que ele quer efetivamente. A gente tenta descobrir, a gente tenta entender, mas não adianta eu trabalhar às cegas durante um tempão sem saber se o que eu estou entregando está certo ou não. E aí eu gastei 30 dias fazendo uma coisa que vai para o lixo e eu vou ter que gastar mais 30 fazendo a coisa correta. Então, eu recomendo demais metodologias ágeis que têm essa pegada de erre rápido. Erre rápido, mude rápido e faça o correto. Sensacional. Bom, estamos chegando ao fim, mas não sem antes também fazer um pedido que eu sempre faço para os nossos convidados. Quero que você indique para mim, para a gente, né, um livro ou um filme que te marcou, que você acha interessante compartilhar. E aí, pode ser de qualquer segmento. Se você quiser também indicar um livro, um filme, ou dois livros, dois filmes, fica à vontade, mas algo que você acha que vai ser legal da sociedade, do mundo, ver e saber. Livro, eu indico A Startup Enxuta. E filme, eu vou indicar uma série. É a série de criação do Spotify, que eu acredito que é Som na Faixa o nome. E, cara, pra quem não conhece, é genial, assim, ó, porque é uma série que conta a mesma história das diferentes perspectivas das pessoas envolvidas. Então, um episódio é sobre o CEO, um episódio é sobre o CTO, um episódio é sobre o COO, um episódio é da advogada, o outro episódio é o investidor, e aí você consegue enxergar o 360 do que é aquilo ali, porque é muito legal, assim, porque filme e série tende a ser meio tendencioso, né? E eu acho legal isso de você conseguir entender todos os lados, entender todos os âmbitos e por que às vezes as coisas dão erradas, assim, porque existe muito ruído efetivamente na comunicação, uma pessoa quer uma coisa demais, a outra pessoa quer outra coisa e eu recomendo muito. Já fica aí a dica. Amanhã estamos quase no sextou e entreguei a data que a gente tá gravando. Poxa, pessoal, é isso. Vocês já sabem. Ainda mais, ó, pessoal que nasceu antes dos anos 2000 sabe que, né, é assim que as coisas acontecem. Mas, e me conta aqui, só pra gente finalizar, porque eu sou muito curiosa, nerds vencerão, você sabe, a gente já falou sobre isso, Então, tem a porque, segunda tatuagem. exatamente, a gente, gostei da sua indicação da série, gostei da sua explicação, mas por que o Startup Enxuta? Então, Startup Enxutam foi escrita por um cara assim que ele reinventou a forma de que as startups são estruturadas, porque ele veio mesmo com essa pegada de R rápido, teste rápido, R rápido e reinvente. Ele conta até que ele vinha de um projeto que se prolongou demais, que deu tudo errado, que tipo, foram além do necessário, não fizeram testes e tal, e aí então quando ele foi entrar num outro negócio, ele teve essa pegada, assim, cara, vamos testar rápido,
vamos ver se funciona ou se não funciona, e se não funcionar, vamos passar para a próxima. Que é aquela questão do se apaixone pelo problema, não pela solução, né? Às vezes a gente se apaixona demais pelo que criou, quer forçar a todo custo e, tipo, não tem adesão, não tem valor e a gente tem que passar para a próxima para resolver o problema de outra maneira. Então, eu recomendo esse livro. Tá aí o presente do final do ano de Natal. Tô dando todas as. Ó, gente, já dei a dica do. Eu não, né? A Natália. Ela já deu a dica do final de semana da série que precisou maratonar. Já deu o presente aí, ó. Dica de presente. Gente, vamos lá. Tá baratinho a Amazon. Eu não ia falar o nome da Amazon, não, mas assim, pô, monopolizou. Não tem Chega como. rápido, é isso aí, patrocina Chega. a gente, a Amazon. Amazon, cadê? É o Jeff Bezos, né? Eu sempre confundo o nome desses bilionários. Pra mim, eles têm toda a mesma cara. Então, patrocina a gente. Poxa, patrocina a gente da Arbitrares. Patrocina o escritório da Natália. Vai ser. Já imaginou que chique a gente com um avião também? Avião não, como é que o foguete lá, igualzinho dele. Nossa, com a logo das empresas lá. Nossa, o nerd vencerá. Vamos mentalizar isso. Igual aquele livro da lei do segredo? Não. O segredo. O Tem. segredo, acho que eu É o sei. segredo. Mas não é Lei a da lei. atração e Lei segredo. Isso, lei da atração e o segredo. Eu fiquei na lei do segredo. Ai, Natália, poxa, infelizmente acabou. Por mim, a gente fazia aqui uma série também, só de bate-papo. Mas infelizmente a Se gente não quiser, pode. convide que voltarei. Não, parte 2 em breve. Não, 2024, pode ter certeza, vai ter a parte 2, o retorno. A volta dos que não foram, né? Não, mas é sério, eu quero muito você aqui de volta. Foi sensacional esse papo, tá? Eu só tenho que te agradecer, foi uma aula aqui para mim também agora, de verdade. Eu fico muito feliz também em trazer mulheres para cá. Acho que é muito legal porque o mundo é machista, a gente aceita. Então, e o jurídico também é muito assim. E a gente que é mulher tem no máximo 1,60 m, a gente sabe que ainda é pior, porque quando vão olhar pra gente, eles olham pra baixo e é triste. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo mulher bem-sucedida e dominando as coisas, e ensinando também, e advogando, enfim, fazendo tudo. Mulheres podem fazer tudo. Então, obrigado por ser essa representatividade, obrigado por ter aceitado o meu convite por estar aqui hoje. Imagina. E vem aqui para o meu país, Belo Horizonte também, para a gente Pode poder deixar. tomar um café, comer um queijo, e vou deixar esse espaço final aqui também para você se despedir. Bom, obrigada pelo convite, Luiz. Assim, amei de verdade o papo. Acho que foi muito interessante, foi muito divertido. Estou à disposição sempre que quiserem conversar sobre o que for. Estou aqui, adoro falar, falo sobre qualquer assunto. Conta comigo. E parabéns pelo podcast, parabéns pelo espaço, que é muito necessário. A educação é muito, muito importante de ser levada ao mercado e sei que não é fácil, sei que a gente é engolido por um monte de coisa no meio da rotina, né? E que é mais uma coisa que vocês estão cuidando aí. Então, parabéns, muito obrigada e conta comigo. É isso, pessoal, acabou. Felizmente, também estou triste, mas em breve voltaremos. Um grande abraço a todos que nos ouviram e tchau, tchau. Tchau, tchau.